Éden cada vez mais se fecha. O Éden cada vez mais está-se a trancar, está-se a fechar dentro da vida de cada Yaldim, dentro da vida de cada pessoa, dentro da vida de cada um. O Éden está-se a fechar. O que realmente tem-nos a falar esta palavra, a mensagem do dia de hoje, pregador? A palavra do Criador vem nos alertar, nos advertir, para que nós possamos despertarmos a consciência, despertarmos o entendimento, termos a intelectualidade de trazer um entendimento mais profundo. Segura-te bem, compreenda com o coração e com a alma, entenda com o coração e compreenda com a alma, porque o que nós temos a tratar o dia de hoje é assunto muito sério, muito profundo, que é de extrema importância na vida de todas as pessoas que têm a sua devoção a Yahweh, que têm a sua adoração a Yahweh, que um dia eles desejam de estar em um lugar calmo, um lugar tranquilo, aonde que não tem violência, aonde que não tem barbaridade, aonde que não tem crueldade, aonde que a injustiça não domina. Então, para todas aquelas pessoas que desejam um dia estar no paraíso, o que é paraíso? Paraíso é uma palavra que não pode te assustar. Paraíso é notado como um lugar tranquilo, um lugar sem violência, um lugar de paz, um lugar de harmonia, aonde que a criação convive com o seu Criador, aonde que o homem vai estar em harmonia juntamente com o Criador. Será que este é um lugar onde nós possamos ver? Há uma coisa muito importante que nós devemos entender na parte da palavra e das escrituras de Yahweh, aonde o livro de Gênesis, do seu capítulo 2, começando no seu verso 8 a 15, vem aí relatar a respeito de um jardim, aonde Yahweh criou para que as pessoas pudessem andar e viver, aonde que se trata que um ser humano teve o primeiro contato com o seu próprio Criador. Mas quando nós irmos querer estudar ao mais profundo, a este lugar não é um lugar onde nós podemos dizer que está para vir, porque a palavra do Criador vem falar que o jardim do Éden estava situado no meio dos 4 rios, conhecido como o Tigre, o rio Tigre, o rio Eufrate, o rio Pison e o rio Gion. Hoje, quando nós queremos analisar de acordo com a geografia, nós podemos foi localizado somente o rio Tigre e o rio Eufrate. O rio Tigre e o rio Eufrate está mais ou menos localizado na Mesopotâmia, onde hoje podemos encontrar o Iraque, a Síria e a Turquia. Realmente isso dá-nos a entender o quê? Que o próprio jardim do Éden, ou o próprio ser humano que se chama o Adão e Eva, foram criados aqui nessa terra onde nós estamos. O jardim do Éden não esteve em nenhum outro lugar, como muitas pessoas ali tentam querer imaginar. Como algumas pessoas dizem, queremos ir no reino, como se podemos ver-o lá ou ele aqui. O jardim está aqui, aonde nós vivemos. Significa que Adão viveu neste mundo a qual nós vivemos. O Adão sentiu o mesmo sol a qual hoje nós sentimos. O Adão respirou o mesmo ar a qual nós estamos a respirar. O Adão bebeu das águas a qual nós hoje estamos a beber. Em outras palavras, quando se trata do jardim do Éden, é o quê? Jardim do Éden é uma frequência a qual ela foi selada, ou foi trancada, ou fechada. Como isso podemos compreender, pregador, em outras palavras? A palavra do Criador vem nos falar no livro de Lucas. O Lucas, do seu capítulo 17, do seu verso 20 a 21. A palavra do Criador vem falar que os fariseus e os saduceus, os escribas, foram lá questionar. Foram questionar ao mestre, dizendo: mestre, quando que há de vir o reino de Yahweh? Como que há de vir o reino de Yahweh? Porque muitas pessoas pensam que o reino de Yahweh está lá. O reino de Yahweh está lá. Mas de uma forma sábia nós devemos compreender de que o reino de Yahweh está dentro de nós.
Yahshua Mashiach, ele vem esclarecer. Isso quer dizer que aquele jardim de harmonia, de paz, ela não está em nenhum lugar onde que nós possamos apontar dedo, mas sim ela está dentro de nós. Mas o que está a acontecer, pregador? Em outras palavras, a palavra do Criador vem nos ensinar que esse jardim do Éden, ele foi selada, ela foi fechada, mas nunca foi banido na história. O que quer dizer, em outras palavras, o jardim do Éden, ela se manifesta dentro de nós quando nós começarmos a dar ouvido a Yahweh. Isso quer dizer que o jardim do Éden, ela se abre quando os nossos ouvidos, eles deixarem de obedecer e ouvir a serpente. Porque, com outras palavras, como nós podemos entender? Está a dizer o que levou com que o jardim do Éden pudesse ser fechado. É o homem quando parou de dar ouvido a Yahweh e começou a dar ouvido à serpente. É o homem quando ele começou a morder a maçã, comer da maçã. Quando o homem come a maçã, morde a maçã, então o jardim se fecha. Cada vez mais o jardim se fecha quando nós darmos ouvido à serpente, darmos ouvido ao enganador. Muitas pessoas vêm ali dizer que não, nós estamos nesta situação na qual nós estamos porque o Adão é que comeu da maçã, o Adão é que comeu da fruta, o Adão é que deu, levantamos os nossos dedos, apontamos para o Adão e esquecemos que até hoje o jardim cada vez mais está a se fechar por nós darmos ouvido à serpente, porque até hoje a serpente ainda está a falar, mas está a falar como e de que maneira. Isso é isso que você tem que se preocupar em saber, porque o Adão, quando desobedeceu, quando ele deu ouvido à serpente, mordendo da mesma maçã, causando o pecado da desobediência, o que acontece? O jardim começa a se fechar. Se fecha de que maneira? Ele morre quando atingiu 900 anos. Na época do Adão, as pessoas viviam 900, 700, 800 anos, porque o pecado que estava a vibrar era o pecado da desobediência. Isso quer dizer, quando o homem começou a pecar cada vez mais, quando o homem começou a dar mais ouvido à serpente, gerando a desobediência, gerando o orgulho, gerando todo esse tipo de pecado, cada vez mais os anos do homem foram reduzidos. Significa mais o pecado, menos vida. Quando mais o pecado superabunda na vida do homem, então a vida ela reduz. Hoje nós estamos a viver mais ou menos 70, 50, algumas pessoas chegam a 30 anos e morrem, porque é o aumento do pecado. O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas ainda estão a morder a mesma maçã, ainda estão a dar ouvido à serpente. Quando dermos mais ouvido à serpente, cada vez mais o Éden se fecha. O Éden não é nenhum lugar que nós possamos apontar dedo que ele lá ou ele aqui. O Éden está dentro de nós, só que ela se fecha quando nós darmos ouvido à serpente. Ela se fecha cada vez mais quando nós darmos ouvido às forças enganadoras. Quem são essas forças, pregador? Em outras palavras, a palavra do Criador vem falar e o apóstolo Shaul está ali a gritar. No 2 de Coríntios, do seu capítulo 11, do seu verso 14, são mestres que se intitulam de ser ovelha enquanto são lobos devoradores. Esses que maquinam e ensinam as coisas más, que ensinam a apreciar as coisas do mundo e as coisas ímpias. O que quer dizer, em outras palavras? Quando mais nos agarramos à prostituição, ao adultério, nos agarramos à mentira, a matar, nos agarramos a fazer coisas erradas, cada vez mais o jardim se fecha. Significa que temos menos vida. Quando nós nos adulteramos, quando nós prostituímos, quando nós invejamos, quando nós fazemos coisas erradas, porque esse é o sussurro da serpente. Esses são os sussurros da serpente. É por isso que a maçã hoje tem um outro nome. Que nome é esse que tem a maçã? É o orgulho. Que nome é esse que tem a maçã? É a vaidade. Que nome é esse que tem a maçã? É poder. As pessoas, por meio do poder, elas matam, elas invejam. As pessoas, por meio de orgulho, eles pisoteiam os outros, se erguem acima dos outros, causando danos malignos. Então todas essas coisas é a onda da serpente, que até nesses dias ainda fala nos nossos ouvidos. Então cada vez mais o jardim se fecha, porque o jardim não está distante de nós. O jardim está dentro de nós, é uma frequência, mas existem alguns que estão
despertar, por meio de dar ouvido a Yahshua Mashiach, porque Yahshua Mashiach é a voz de Yahweh falando nas nossas vidas. Isso quer dizer, quando nós dermos ouvido a Yahshua, Yahshua é um mediador para que nós possamos entender, voltarmos a viver. Só voltaremos, o jardim volta a se abrir quando a gente vive de acordo com a vontade que Yahweh colocou no seu filho Yahshua Mashiach. É por isso que a disputa e a luta que está a existir nesse dia é para fechar a boca de Yahshua não se ouvir nas nossas vidas. É por isso que a palavra ali vem soar: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e todos aqueles que ouvirem a voz do mestre Yahshua Mashiach, o bom pastor, elas alcançarão a vida. É por isso que eles tinham banido o nome de Yahshua na história, para que as pessoas cada vez mais possam dar ouvido à serpente. Damos ouvido à serpente quando nós colocamos a ambição, quando nós colocamos ouvido às coisas ímpias e enganosas desse mundo. Então o que quer dizer com outras palavras? No livro de Salmos, do capítulo 82, no seu verso 6, as escrituras dizem que nós somos de pequenos procriadores. Significa nós somos de pequenos criadores. Então a palavra diz para nós desenvolver. O que o mestre Yahshua Mashiach veio nos ensinar é o despertar da consciência. Yahshua Mashiach nunca ensinou a religião. Yahshua Mashiach nunca ensinou as pessoas a construírem templo. Yahshua Mashiach nunca ensinou, mas Yahshua Mashiach trouxe uma mensagem de despertar a consciência, para nós voltarmos a vibrar na frequência na frequência original, a qual nós, os homens, têm a comunhão com o Criador, aonde que nenhum mal vai predominar. Isso quer dizer, se o Adão pecou e a desobedição morreu, as pessoas, por meio de orgulho, por meio da insonância, por meio de todos esses pecados, então eles também são sujeitos à morte. Mas quando nós damos ouvido a Yahshua Mashiach, que a palavra afirma que desde a sua mocidade nunca pecou, nunca falhou, então nós voltaremos a vibrar na vibração original, aonde nós voltaremos a ter comunicação com Yahweh. Quando nós temos uma comunicação com Yahweh, então nunca mais morreremos. Significa que o domínio da morte nunca mais nos ataca. Estamos a falar de uma morte física, porque a palavra do Criador vem nos falar, amados irmãos, não é para nos enganar. Toda aquela pessoa que pensa que o reino de Yahweh é nós irmos no outro lado está a se enganar, porque a palavra do Criador vai afirmar no livro de Salmo 115, do seu verso 16, dizem que os céus dos céus são de Yahweh, mas a terra Yahweh deu ao filho dos homens. Significa que essa terra a qual nós estamos e fomos dados nós para vivermos aqui, não há nenhum lugar em que nós podemos ir, mas sim nós morremos porque damos ouvido à serpente, mas a vida está ali hoje por meio de Yahshua Mashiach. Então quer dizer o que, pregador? Em outras palavras, está a dizer de que se nós dermos ouvido a Yahshua Mashiach, então nós viveremos, assim como fisicamente, assim como aqui na terra nós o que? Viveremos para sempre. O que quer dizer em outras palavras? Entenda com muita atenção, com muita cautela. Todo esse mundo, se o mundo não odiasse, não matasse, não roubasse, não prostituísse, não cobiçasse, não enganasse, não fizesse coisa mal, então este mundo a qual nós estamos voltaria a ser paraíso, porque o mundo na qual nós estamos é um jardim, é um paraíso, mas sim ela deixa de vibrar naquilo que é bom por causa da desobediência. A desobediência é que rompe essa tranquilidade, esse ambiente de paz. A desobediência é que causa o mal e que nos gera morte. É por isso que o corpo não suporta. Por que está a dizer isso? Porque no mesmo livro de Salmo, do seu capítulo 115, do seu verso 17, dizem todos aqueles que morrem nunca vão agradar a Yahweh porque não conseguem louvar. Significa aqueles que deixam o seu próprio perde, o seu próprio corpo, são sepultados. Eles nunca vão poder agradar a Yahweh porque eles não conseguem louvar. Yahweh é agradado com as pessoas que estão vivas. É por isso que a morte ela veio para dominar as pessoas por meio do pecado. E esse pecado ela vem por meio de dar ouvido à serpente, porque a serpente até nos nossos dias ela fala, mas ela está a falar na boca dos pastores, na boca dos bispos, na boca dos papas, na boca dos reverendos, na boca dos cientistas, na boca dos artistas, na boca de todas as pessoas que praticam, que fazem cinema. Porque se nossa centralização não estiver em Yahshua Mashiach, então nós nunca alcançaremos a vida.
vida, alcança essa vida, emigra-se para o jardim do Éden, aquelas pessoas que despertam a consciência. Porque Yahushua Mashiach nunca quis ser exaltado. Yahushua Mashiach nunca quis ter poder. Mas Yahweh o exaltou soberanamente e hoje está sentado à destra de Yahweh. Por causa do que ele foi colocado como a pedra principal. Que todos aqueles que o verem e obedecerem, eles alcançarão a vida para sempre. Então hoje voltaremos ao jardim do Éden. Voltaremos ao paraíso, que é uma frequência. Quando nós dermos a obediência a Yahweh, não é que nós iremos ser tirados daqui, não. Mas sim nós estaremos aqui, vibrando numa vida tranquila. Porque a palavra vem afirmar no livro da Revelação do seu capítulo 21, diz que eu farei um novo céu e uma nova terra, dando relevância de que os céus dos céus são de Yahweh, mas a terra é para os filhos dos homens. Significa não há nenhum lugar que nós possamos ir que não seja aqui. Yahweh nos preparou, nos predestinou para nós estarmos aqui. Aqui onde que esse sol bate, onde que essa ventania sopra, aqui onde que as águas vão aí. Mas por causa de nós não entendermos de que nós somos pequenos procriadores, em outras palavras, quer dizer o quê? Quer dizer que o vento nos obedece quando nós entendermos a nossa realidade. Significa que as águas nos obedecem quando nós entendermos a nossa realidade. Toda a natureza cai de joelho quando o homem desperta a sua realidade. Essa realidade é despertada quando nós fixamos os nossos olhos ao Mestre que deu a sua vida por nós. É por isso que a palavra do Criador vem nos falar que a realidade não é feita para mim, a realidade não é feita para nós, a realidade é feita através de nós. É por isso que Yahushua sempre dizia que a tua fé te curou, porque é nós que cavamos a nossa realidade, é que trazemos a transformação. Mas existe ali muitos ensinadores que estão ali pisar, sentar no lugar de Yahushua Mashiach, para eu e você não voltarmos ao jardim, para eu e você não entrarmos a ativar essa frequência do jardim do Éden, porque o mundo somente voltará à sua normalidade quando o homem voltar a se conectar com Yahweh. Mas somente há um mediador, que é Yahushua Mashiach, o centro de todas as coisas. Então a vida ela vai voltar a manifestar quando nós nos conectarmos novamente com Yahushua Mashiach. Perceba com muita clareza que o reino não está lá para você que se aponta com o dedo, não está lá que você possa tão longe, está dentro de nós, mas está fechada, porque ainda demos ouvido à serpente, ainda estamos a morder a maçã proibida. É por isso só voltaremos a viver quando nós estamos a nos conectar. Ela ainda está disponível por meio de Yahushua Mashiach, o mediador, a pedra que os homens rejeitaram, mas feita de a principal da esquina. É por isso, minha irmã, desperte e eu também possa despertar, para que nós possamos emigrar. Existe um povo que está a emigrar de uma forma silenciosa. Se nós